Olá, meus amores! Chegamos à última semaninha da nossa apostila, semana 24 da nossa apostila 4. E eu e a professora Andréa preparamos para vocês as atividades dessa semana. Vamos lá? Língua portuguesa. Vamos começar com uma produção de texto. Vocês já vêm trabalhando isso desde lá do comecinho do ano. A gente está trabalhando a produção escrita. Vamos continuar nessa semana. Produção de texto observando as imagens e crie uma história. Não esqueça do título, que é o nome da historinha. Vocês precisam observar as imagens, então vocês têm que olhar o que está acontecendo em cada figura. Olha, tem um gato, tem um ratinho, depois olha o que o ratinho faz aqui, aí olha na sequência o que o gato faz e o que acontece depois. Seguindo a sequência da historinha, vocês vão criar essa história aqui nas linhas abaixo, certo? Prestando atenção às letrinhas, letra maiúscula, nas palavrinhas. Ao terminar, leiam o que vocês escreveram para ver se escreveram certinho, tá bom? Não esqueçam, treinem a leitura. Treinar a leitura e a escrita é muito importante. A atividade complementar dessa semana, vocês vão lá na nossa apostila do livro 2, nesta página 35, tá? É aqui que vocês vão abrir. Vocês têm um texto aqui sobre amigos de estimação, tá? Então, vocês têm aí a página 35 e na sequência 36, 37 e 38. Um texto e umas perguntinhas para lerem. Leitura, leitura, muita leitura. Joinha? Na sequência, matemática. Atividade 4 de matemática dessa semana, nós vamos aprender a medir massa. O que é medir massa? É medir o peso das coisas. Tudo que a gente mede massa, mede o peso, a gente chama a medida de quilograma ou grama. E a gente identifica usando essas letrinhas. O kg de quilograma e o G de grama. Então, a gente identifica assim, tá? O quilograma é a unidade universal das medidas do peso. Então, 1 quilo, olha aqui, ó, o saquinho de 1 quilo. Ele é igual a 2 meios quilos, ou seja, dois saquinhos de 500 gramas. 2 meio quilo, se a gente juntar, dá um saquinho de 1 quilo. E o que a gente usa para medir o quilo? A gente usa a balança. Olha só, esse é um tipo de balança. Esse é outro tipo de balança, quem já viu? Existe também a balança no supermercado. Sabe aquela balança que a mamãe vai lá, pega a fruta, o tomate, a cebola e coloca lá no saquinho em cima para pesar? Então, aquilo é uma balança e a balança está medindo o peso. Também existe a balança que mede o peso do pão na padaria. Também do açougue tem a balança que mede o peso da carne, né? Também quando a gente vai às vezes na farmácia ou no médico, tem aquela balança grandona que mede o nosso peso, quanto a gente está pesando, né? É assim que a gente mede, usando a balança. E a gente sempre representa por quilo ou gramas. Então, o que a gente compra no mercado, por exemplo, que a gente pesa? Vocês vão marcar aqui. O feijão, a gente compra por quilo? É uma pergunta interessante, hein? O refrigerante, a gente compra por quilo? Não sei. E o fubá, a gente compra por quilo, por grama? O ovo, a gente pesa o ovo para comprar ele? E a carne? Olha, já falei. O frango, a batata, o açúcar, a fita. A gente compra por quilo? Uma fita de cetim, uma fita de roupa? O álcool, a gente compra por quilo? E o arroz? E o vinagre? Ajuda aí com o papai e a mamãe, com os irmãos, o vovô e a vovó, quem tiver aí com vocês, pede ajuda e marca aqui o que a gente compra por quilo. E depois vocês vão resolver esses dois probleminhas aqui.
Monta a continha no quadrinho, resolve e põe a resposta. Seguindo, temos ciências naturais. Nossa atividade de ciências essa semana vai falar sobre as fases da vida. Turminha, a gente sabe que a gente nasce e é um bebê. Logo que a gente nasce, a gente é um bebê. Olha lá o bebezinho. Depois a gente cresce um pouquinho e vira criança, que é a fase que vocês estão, é a infância. Mais um pouquinho, uns anos a mais, a gente vira adolescente. Quando a gente está totalmente crescido, a gente já é o adulto. E com os anos, a gente vai chegando na velhice, né? Muito bem, essa é a fase da vida, turminha. Todo mundo passa por isso, não só nós humanos, como também os animais, as plantinhas, todos os seres vivos. Lembra dos seres vivos que a gente aprendeu há semanas atrás? Então, os seres vivos, eles passam por essa fase de desenvolvimento, né? Desde que eles nascem até chegar na velhice, certo? Então, vocês vão numerar cada figura de acordo com a plaquinha e a fase da vida. Ó, 1, adolescência. Qual é a figura que representa adolescente? Vocês vão pôr o número 1. O 2, criança. Qual é a figura que representa uma criança? Vai colocar o número. O 3 é o bebê, o 4 é a velhice e o 5 é a fase adulta. Então, vocês vão colocar o número na fase correta, certo? Alguns mamíferos costumam ser parecidos com os pais, mas existem animais como os sapos, as rãs e as borboletas, por exemplo, que nascem bem diferentes. Os ovos de certos animais passam por várias transformações até chegar à fase adulta. A essas transformações a gente dá o nome de metamorfose, que é quando muda muito. Não é como nós, seres humanos, que às vezes mantemos o mesmo rostinho, a mesma carinha, o olhinho, a mesma cor do olho, do cabelo, até a fase velhinho. Alguns animaizinhos mudam muito. É o que a gente vai ver aqui, por exemplo, na mudança da borboleta. A borboleta, ela não nasce borboletinha, bebezinha. A borboleta, ela nasce ovinho. Olha aqui na folhinha o ovinho. Depois, a borboleta vai passando o tempo e ela nasce do ovinho uma lagartinha. Ela já não nasce borboleta, ela nasce primeiro lagartinha. Com o tempo, essa lagartinha vai comendo, se alimentando e aí ela se encolhe dentro da casinha dela que se chama pupa, tá? Ela vira lá o casulinho. E depois disso, quando ela estiver na idade certa, no tempinho certo, aí então é que ela nasce do casulo e vira a borboleta. Vocês vão aprender isso direitinho no vídeo que está aqui embaixo, tá? Que se chama Metamorfose das Borboletas, que eu vou colocar aqui no grupo e na página do Face também, tá bom? Quem não conseguir, entra aqui através desse endereço que está aqui no YouTube. A metamorfose da borboleta, essa musiquinha, ela mostra exatamente como acontece a metamorfose da borboleta, como ela nasce até a vida adulta dela, que é diferente de nós, seres humanos, tá? E para finalizar, vocês vão construir uma borboleta. A atividade dessa semana é construir uma borboleta usando rolinho de papel higiênico, tá? Vocês podem usar lápis de cor, papel colorido, cola, tinta, o que vocês quiserem aí em casa. O principal é usar o rolinho de papel. Tem algumas ideias aqui para vocês, ó. Vocês podem fazer qualquer um desses ou até diferente desses. Usem a criatividade. Tira uma foto e posta lá no nosso grupo, combinado? Para registrar. E para finalizar, atividade de ciências humanas. Na atividade de ciências humanas dessa semana, atividade 4, ainda falando sobre as moradias que a gente já estava falando esses dias, certo? As moradias, com o passar do tempo, as moradias também se modificam em muitas cidades.
É comum vermos casas em reformas, pessoas refazendo pinturas ou realizando novas construções. Às vezes, as moradias são derrubadas para dar lugar a prédios, viadutos, ruas. Sem um planejamento consciente, o meio ambiente pode ser agredido e prédios que contavam a nossa história colocados abaixo. Caso os prédios tenham título de patrimônio, eles não podem ser tombados. Ou seja, turminha, tem muitos prédios antigos que contam muitas histórias. Por exemplo, tem prédios na nossa cidade que são muito antigos, né? E esses prédios, às vezes, têm uma história. Por exemplo, como foi fundada a nossa cidade, né? Às vezes foi um dos primeiros prédios a ser construídos, primeiras as construções. Então, esses prédios não podem ser derrubados. Eles são patrimônios da cidade. Eles podem ser pintados, né? Arrumados, ser feito conserto, mas eles não podem ser derrubados. Tem que ser sempre bem cuidadinhos, tá? Outros não. Outros são muito antigos, mas não precisam ser mantidos ali. Pode, às vezes, se ele oferece algum risco, é muito velho, pode desabar, aí ele pode ser derrubado, tá? E você, sabe como era a sua moradia antes do seu nascimento? Você sempre morou nessa casinha que você está morando hoje? Você sempre morou aí? Como ela era antes de você nascer? E como ela é agora? A sua moradia já passou por alguma reforma? Já precisou fazer alguma coisa, derrubar alguma parede, construir outra, arrumar alguma coisa, pintar de novo? O que foi feito? Se sim, você marca aqui para mim. E depois responde aqui a cruzadinha. Preenche com as partes da casa. Combina? E a atividade complementar dessa semana, vocês vão lá no nosso livro, lá no livro 2, na página 31, na parte de geografia, tá? Vocês vão fazer a página 31, 32 e 33 para finalizar a semana, tá? Vocês vão falar lá, fazer um desenho e observar a atividade que é para fazer. Joinha, turminha? Então, essa semana é isso. Até as próximas semanas. Um beijo e até mais!